Meus amigos, boa tarde. Nosso novo canal teórico, 1º de dezembro. Agradecer muito a presença de um professor adjunto do Antônio Pedro, meu amigo, um urologista muito respeitado na cidade, doutor Heleno. Pedi a ele para gentilmente poder vir aqui falar um pouquinho, a gente poder aprender um pouquinho nesse mês azul. Eu sei que as meninas não gostam de falar de próstata, mas semana passada nós falamos de câncer de mama e eu tive que ouvir, né? Então, vocês agora vão ter que ouvir de câncer de próstata. Então, o doutor Heleno vai fazer uma pequena explanação e eu tenho certeza que vocês vão aprender, e como eu também, o que a gente pode oferecer nos nossos módulos do primeiro atendimento ao câncer de próstata. Muito obrigado a ele, gentilmente cedeu um espaço da agenda dele para vir aqui falar um pouquinho para a gente. Obrigado, Jefferson, pelas gentis palavras. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Como o Jefferson falou, eu sou Heleno, meu nome é Heleno Moreira, eu sou professor de urologia da UF e vou falar um pouquinho para vocês sobre câncer de próstata. A proposta aqui é ser o mais informal possível, então, por favor, podem interromper a qualquer momento, fazer perguntas, tá? Se tiver muito rápido, a gente volta. A apresentação aqui tem um viés um pouco cirúrgico, porque a gente é urologista, é cirurgião. Eu acho que é bom até para vocês verem essa parte, porque é um pouco distante, um pouco abstrato, longe da visão do leigo. Mas a gente vai falar de próstata de uma maneira geral, de todos os tratamentos, e vai focar um pouco mais na cirurgia. A apresentação é longa, não sei de quanto tempo a gente dispõe. Peço desculpa pelo atraso até, estava em cirurgia no Antônio Pedro. E se não der para apresentar tudo, a gente volta em outra ocasião e conclui também, tá? Então aqui, antes de falar do câncer da próstata propriamente dito, a gente vai falar aqui da anatomia da próstata, né? Anatomia e PSA. PSA é uma palavra que a gente ouve falar muito, né? Na verdade, uma sigla, né? Todo mundo fala em PSA, vou dosar meu PSA. E o que é PSA? PSA é uma sigla, vem do inglês, quer dizer Prostatic Specific Antigen. Se fosse em português, aqui a gente é muito dado a estrangeirismo, seria antígeno específico da próstata. É uma substância que no nosso corpo praticamente só é produzida na próstata. Então, quando a gente dosa o PSA no sangue, a gente está avaliando indiretamente a próstata, né? E ele é um exame que é órgão específico, ou seja, a gente usa para avaliar a próstata, mas ele não indica necessariamente nenhuma doença. Ele é um marcador de câncer da próstata, mas ele não sobe exclusivamente no câncer da próstata. Tem outras condições que podem levar à elevação do PSA, como uma inflamação da próstata, um aumento prostático benigno e o próprio câncer, né? Então é isso. É uma protease, está contida no fluido seminal, tem a função de manter o sêmen sempre fluido, porque, como a gente fala, a próstata, como eu digo para os meus pacientes que chegam ao consultório ou ao ambulatório, a próstata é um órgão muito falado, mas pouco conhecido. Todo mundo fala em próstata, mas ninguém sabe nem onde fica, nem para que serve. Então aqui a gente traz uma noção da anatomia. Aqui é um corte sagital, é um corte de perfil. A gente está vendo aqui o púbis, que é o osso que fica no pé da barriga, a bexiga, que tem a função de armazenar a urina, a uretra, que é por onde a urina sai da bexiga, a uretra passa por dentro da próstata e depois segue por dentro do pênis para levar a urina para o meio externo. Então a próstata está aqui. Ela é uma glândula, ela faz parte do aparelho urinário e reprodutor. A próstata tem um tamanho aproximado de uma noz, pesa cerca de 20 gramas. Isso até os 30 anos de idade. A partir dessa idade, a próstata tende a crescer. A partir dos 30 anos, a maioria dos homens vai apresentar algum grau de crescimento da próstata. Isso é variado. Tem próstata que cresce muito, tem próstata que cresce pouco. E as consequências desse crescimento também são variadas. Quando o crescimento se dá aqui nessa região central, que a gente chama de zona de transição da próstata, esse crescimento pode comprimir o fluxo de urina e dificultar a micção. Então, metade dos homens que têm crescimento prostático podem experimentar esses sintomas. E isso decorre do aumento prostático benigno. Isso às vezes é causa de aflição para o paciente. O paciente chega no consultório aflito, que está urinando mal e pensando que pode estar com câncer da próstata. Geralmente não, geralmente isso indica um aumento prostático benigno. O câncer da próstata, a gente vai ver aqui ao longo da apresentação, geralmente ele não dá sintomas, salvo em fase avançada. E como diagnosticar uma doença que não dá sintomas? Se é o sintoma que traz o paciente ao médico? É difícil, então é por isso que a gente faz um rastreio. É uma doença que a sua incidência aumenta muito a partir dos 50 anos.
Então, por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que está em acordo com as principais entidades internacionais, como a Sociedade Americana de Urologia, a Sociedade Europeia, preconizam que todo homem, a partir dos 50 anos, vá ao urologista e faça um exame de PSA e um toque. Isso para a população geral. Tem alguns outros que podem ter um risco aumentado em relação à população geral. Quais são esses? São as pessoas que têm algum familiar, algum parente de primeiro grau, pai, tio, irmão, que tenham tido câncer da próstata. Esses aí estão sob risco maior em relação à população em geral, então tem que começar essa avaliação mais precocemente, a partir dos 45 anos. Então, como a gente estava continuando aqui, então a gente viu aqui a próstata, tem a função, é uma glândula do aparelho urinário. Qual a função urinária da próstata? Ela compõe esse segmento de uretra que passa dentro dela. Um segmento da uretra transfixa a próstata. A gente chama esse segmento da uretra que está dentro da próstata de uretra prostática. Então essa é uma das funções urinárias da próstata, compor um segmento da uretra. A outra função é produzir essa protease, que é o PSA, que mantém o fluido seminal sempre líquido, né? Senão ele formaria um coágulo. Então ela tem uma função essencial na reprodução, né? Então, como eu falei, é quase que exclusivamente produzido na próstata, em quantidades mínimas nas glândulas periuretrais, tecido mamário, né? E é um marcador, órgão específico e não doença específica, como a gente falou, pode levar em outras condições, se não apenas o câncer da próstata. Então, para contextualizar o câncer da próstata, por que o câncer da próstata é relevante? Então a gente traz dados epidemiológicos para dar esse contexto, para a gente entender por que é importante. É a neoplasia visceral, ou seja, tirando leucemia, linfoma, é a neoplasia mais comum no homem no Brasil, entendeu? 40% dos homens acima de 50 anos, 40% dos tumores nos homens acima de 50 anos é câncer de próstata. 62 mil casos novos, essa aqui é a fonte do INCA de 2018, e 13.772 mortes por ano, né? A maioria é assintomática, o diagnóstico precoce, como eu falei, se você não tem sintomas, você não vai ao médico. Então, o que vai fazer a gente fazer o diagnóstico precoce é o rastreio. Por isso que o rastreio é importante. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de oferecer um tratamento curativo. A gente vai ver, tratamento curativo são basicamente dois, cirurgia e radioterapia. Então, como fazer o tratamento precoce é com rastreio. Todo mundo tem que ir a partir dos 50, independente dos sintomas, ao urologista, né? E aí a gente tem os tratamentos para o câncer da próstata. Tem tratamento curativo e tratamento paliativo. Qual paciente vai demandar um tratamento ou outro? A gente oferece tratamento curativo para o paciente que tem uma doença localizada, ou seja, uma doença que está restrita à próstata. Se a doença já se disseminou para fora da próstata, que a gente chama de metástase, aí o paciente já não é mais passível de tratamento curativo, ele vai para algum tratamento paliativo. E os tratamentos curativos são basicamente cirurgia e radioterapia. Aqui a gente botou só as opções cirúrgicas, né, porque essa foi uma aula mais focada na parte cirúrgica, mas aqui entre terapias curativas, além das cirurgias, a gente tem a radioterapia, né? Então a prostatectomia radical pode ser aberta, retropúbica, perineal ou laparoscópica, convencional ou laparoscópica assistida por robô, né? O robô é uma... não sei o que é que vocês imaginam quando é que fala cirurgia robótica. O que é que vocês pensam quando a gente fala em cirurgia robótica? Sim, menor dano, mas você acha que a cirurgia robótica é feita como? Você acha que o robô vai lá, opera? Como o que é que acontece? A cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica. Só que as pinças laparoscópicas são manipuladas pelo robô e o cirurgião manipula o robô, né? Então, na verdade, quem opera é o cirurgião. O que traz de ganho é que a visão é em 3D, né? E a pinça robótica ela tem mais movimentos, a mão é articulada. Então a gente consegue ver melhor e consegue manipular melhor as estruturas. Foi introduzido esse método em 2000, chegou no Brasil em torno de 2010, no Rio de Janeiro talvez em 2012, e em Niterói esse ano tem um robô, tem no CHN, e a gente faz cirurgia robótica, laparoscópica. Inclusive a gente estava fazendo uma próstata laparoscópica aqui no Antônio Pedro antes da aula. E o tratamento paliativo, aquele tratamento que a gente oferece para o paciente que não pode ser curado, que já tem uma doença disseminada, é o tratamento com hormonioterapia. E a hormonioterapia, como é que é feita a hormonioterapia?
ou você dá uma droga para diminuir a produção de hormônio masculino, ou você pode até fazer um antagonista do hormônio masculino, já foi feito no passado até hormônio feminino, hoje em dia não se faz mais. E você pode fazer a orquiectomia mesmo, que seria a castração mesmo. Então é castração química ou castração cirúrgica de fato. Não está passando aqui. Foi. Então aqui, como eu falei, eu já adiantei esse slide, o tratamento vai depender se é doença localizada ou se é doença avançada, doença disseminada. Para a doença localizada, a gente oferece cura, tratamento curativo, na verdade, e para a doença avançada não há ainda nenhuma modalidade de tratamento, só paliação. Ainda falando em doença localizada, quais são os tratamentos curativos? Radioterapia ou cirurgia? Para quem a gente oferece um, para quem a gente oferece outro? Geralmente a gente oferece cirurgia para aquele paciente que tem um bom estado geral, tem um bom status performance e que suportaria bem uma cirurgia. Geralmente são doentes que você imagina que tem uma expectativa de vida maior que 10 anos, independente do tumor. Se você vê que é um paciente que tem um bom estado geral, tem um bom PS, e você acha que ele vai viver mais de 10 anos, independente do tumor que ele tem, da próstata, então você pode oferecer cirurgia para esse paciente. Se o paciente não tem um bom PS, tem muitas comorbidades, você acha que ele não vai viver mais do que 10 anos por causa das comorbidades que ele tem, aí geralmente você tria ele para radioterapia. Por que isso? Porque a radioterapia geralmente, ambas as modalidades de tratamento têm prós e contras. Só que os efeitos colaterais, digamos assim, da radioterapia, geralmente eles vêm com o decorrer do tempo. O da cirurgia é de imediato. Fez a cirurgia, já vai ficar incontente, impotente, incontinente, tende a ir melhorando depois. A radioterapia não, você faz a radioterapia logo, ele não tem nem incontinência nem impotência, mas pode vir a ter depois. Então, se é um paciente que você acha que vai viver menos, talvez ele sequer viva para sofrer as consequências do tratamento, as consequências indesejáveis. Então, é assim que a gente faz. A lógica para triar um paciente para um tratamento ou outro é essa. É o estado geral, a expectativa de vida. Aqui é só o estadiamento, aqui é mais técnico, mais assim, específico, né? Aqui é a doença T1, é um tumor clinicamente inaparente, você não consegue nem palpar no toque. O T2 também é clinicamente, ambos são confinados à próstata, né? O T2 você já consegue tocar, T3 já envolve múltiplos lobos, aqui um lobo só, e o T4 já é a doença que tem localmente avançada. Está invadindo o colo da bexiga, a vesícula seminal aqui. Rapidamente para falar do estadiamento aqui, como é que pode se disseminar. O principal sítio de disseminação do câncer da próstata, ou seja, quando o câncer sai da próstata, o primeiro local para onde ele vai é para o osso. Então, uma das coisas que a gente faz para avaliar é a cintilografia óssea, né? Aqui os linfonodos regionais também são sítios de metástase, né? Então, o T é pelo tamanho da doença local, o N faz referência aos linfonodos, se estão acometidos ou não, e M é de metástase à distância, geralmente para osso. Então aqui, a castração, como a gente tinha falado, é uma opção de tratamento paliativo para o paciente que tem uma doença que não é mais curável. E ela foi introduzida em 41 por Hughes e Rhodes. Esses dois urologistas depois vieram a ganhar até o Nobel por feito por essa descoberta, né? Descobriram que a castração, ou seja, o câncer da próstata, ele se desenvolve sob o estímulo do hormônio masculino. Então, se você não tem hormônio masculino, o câncer da próstata tende a evoluir mais lentamente ou até eventualmente estacionar. Por isso que a hormonioterapia é um tratamento. Aqui as bases fisiológicas desse tratamento. As células da próstata elas são fisiologicamente dependentes dos androgênios para estimular a sua função. E a célula do câncer de próstata, quanto mais diferenciado, quanto mais semelhante à sua correlata normal, ele vai ter o mesmo tipo de resposta, né? Então ele responde também ao estímulo do hormônio. Os testículos são a maior fonte de andrógenos, né? E apenas 5 a 10% são andrógenos sistêmicos, produzidos pela adrenal, enfim. E aqui é a base fisiológica. Então, o análogo do LHRH, ele bloqueia a produção, um estímulo central para a produção periférica de testosterona, vai inibir no testículo.
Ele acha nessa alça hipotálamo hipófise. Né? Aqui, quando tem baixa da testosterona, há um feedback negativo e a hipófise vai produzir o LH, que vai estimular a produção de FSH pela célula testicular, que vai produzir os hormônios. Então, esse que é a fisiologia da produção de testosterona. O análogo do LH, ele atua aqui e interrompe essa produção. O LH é produzido, GNRH é produzido no hipotálamo, que vai estimular a hipófise, que vai estimular o testículo. Aquele era o tratamento, a castração química, né? Aqui é a castração cirúrgica propriamente, que é a retirada do testículo. E doença localizada. A gente já falou como é que a gente trata a doença localizada, com cirurgia, né? E aí a evolução da cirurgia, como é que se deu. Primeira descrição de próstata foi perineal, em 1905, depois retropúbico, ou seja, por via abdominal mesmo, e a técnica nerve sparing, que é o que a gente emula hoje com outros meios, que foi introduzida na década de 80. A primeira radical de próstata por vídeo foi em 91, Schussler, nos Estados Unidos, mas foi uma cirurgia que levava 9 horas, não era muito reprodutível. Depois, Guillemin e Valenciennes, na França, começaram a fazer de maneira mais padronizada, em 98, e conseguiram fazer até com 2 horas de tempo cirúrgico. E aí passou a ser o padrão, porque veja, de 91 para cá quase que não se fez próstata por vídeo, de 91 a 98. Depois de 98, com o aperfeiçoamento da técnica por esses dois colegas aqui franceses, é que a cirurgia ganhou, a cirurgia laparoscópica minimamente invasiva ganhou campo. E em 2000 é que foi feita a primeira robótica na Califórnia com a plataforma Da Vinci. E hoje a gente pode dizer que a laparoscopia é o padrão ouro e rapidamente a robótica está avançando para ocupar esse lugar. O que acontece com a robótica é que ainda é tecnologia cara e não disponível. Por exemplo, o robô chegou em Niterói agora, em 2020. Então a gente não tinha como oferecer isso para o nosso paciente aqui. Mas acho que com o tempo isso aí vai rapidamente se tornar o método padrão ouro. E em que consiste a cirurgia, a prostatectomia radical? É a excisão completa da próstata. A gente fala em prostatectomia radical porque tira a próstata toda. Quando a gente tem uma doença benigna, que aumenta o volume da próstata e que decorre em dificuldade para urinar, a gente não tira a próstata toda. O indivíduo continua com a próstata. A gente tira só o miolo da próstata, faz uma raspagem. A raspagem da próstata é para tratar o aumento prostático benigno e é para melhorar o fluxo urinário, para aqueles pacientes que têm muita dificuldade para urinar em decorrência de uma próstata aumentada e que não responderam ao tratamento clínico. Esses são triados para cirurgia. Quando a gente fala em prostatectomia radical, não é para doença benigna, não é para aumento prostático benigno, é para câncer da próstata. E a finalidade é retirar toda a próstata, e se a doença é localizada, a gente está se retirando toda a doença e oferecendo a possibilidade de cura. E aí, como é que é a anatomia e por que é que a gente tem as sequelas? As sequelas da cirurgia são impotência sexual, aqui são os nervos eretores ou nervos erigentes. Ele vem posterolateral à bexiga, vem do plexo pélvico, posterolateral à bexiga, e vem posterolateral pelo uretra para se dirigir para o pênis. São os nervos. Tem um feixe vascular nervoso da direita, da esquerda e da direita, né? Então, como eles estão muito perto da próstata, se você lesa um nervo desse, preserva do outro lado, o paciente vai ter potência. Se lesa os dois, vai decorrer impotência sexual. É uma sequela da cirurgia. A outra sequela é que aqui a gente tem um esfíncter, um músculo estriado que envolve a uretra e o ápice da próstata e que nos dá continência urinária. Quando a gente corta aqui, a gente lesa o esfíncter, uma lesão parcial. Se a lesão foi muito extensa, o paciente vai ficar incontinente. A maioria das lesões é parciais e depois de um ano, a maioria dos pacientes de 6 meses a um ano decorrido da cirurgia vão estar continentes. A taxa de continência pós-operatória chega a 97% de continência no primeiro ano. Então, incontinência é um problema que a gente não se preocupa tanto, a maioria vai ficar continente. A impotência, a gente tem relatos de até 80% de recuperação da potência depois da cirurgia, com técnicas minimamente invasivas. E a cirurgia, mesmo que não lese o nervo por completo, já machuca um pouco o nervo, já faz uma neuropraxia. E o paciente vai ter um pouco de disfunção erétil no início. Mesmo aqueles que não tiveram lesão do nervo, vão ter uma certa disfunção erétil que melhora com o tempo. Então,
a tendência é que fique no primeiro ano com algum grau de disfunção erétil e isso recobra no primeiro ano, no segundo ano, se os nervos tiverem sido preservados. Né? Então essas são as sequelas da cirurgia. E quando a gente opera um paciente, a gente tem em mente retirar toda a doença, ou seja, se tiver uma doença aqui no ápice da próstata e muito perto do esfíncter, a gente sacrifica o esfíncter ou sacrifica eventualmente o nervo com a intenção de tirar toda a doença. Aqui, ó, estipar todo o câncer, quando a gente opera, nosso objetivo é esse, ou seja, evitar margens positivas, preservar a continência e, se possível, preservar os feixes para preservar a potência. Então isso aqui é basicamente nessa ordem, né? Nossa grau de prioridade quando a gente entra para a cirurgia é esse. Tirar toda a doença, se possível preservar a continência, que geralmente a gente consegue, e os feixes também. Tá? Que paciente deve operar? Eu já adiantei isso, já falei um pouco antes. Aquele que a gente acha que vai viver mais de 10 anos. Geralmente a gente opera pacientes até 75 anos. Né? Se o paciente tiver um bom PS, eu já operei paciente de 77 anos, porque realmente é um excelente estado geral. Se não tiver contraindicação para cirurgia, se tiver ciente das possíveis sequelas e aceitar o procedimento. Ou seja, a gente sempre faz um consentimento esclarecido. A prostatectomia radical retropúbica, que era o procedimento padrão, né, que foi introduzido em 83 por Patrick Walsh, e teve essa primazia de preservar os nervos. Aqui a gente está mostrando como é que é a anatomia. Isso aqui é uma visão de cima, né? Aqui está o pubis, a cabeça, ou seja, a genitália estaria aqui assim, a cabeça estaria para cá, né? A incisão, a gente está vendo aqui a próstata, aqui o começo da bexiga, aqui o pubis. Então ele está passando aqui um ponto do complexo venoso dorsal que fica logo acima da uretra e se espraia por sobre a próstata. Né? Ligamento do complexo, do pedículo lateral, né? Mostrando sua anatomia, aquilo que a gente já tinha enfatizado, os nervos que são posterolaterais, a uretra, o esfíncter, aqui a sínfise púbica e o esfíncter já sem próstata aqui, uma visão, a gente vendo de cima. Aqui é a mesma coisa, ó. Próstata está aqui, aqui o esfíncter, aqui o pubis, uma visão lateral também, bexiga, a próstata está aqui. Essa que é a cirurgia convencional aberta, né? Tem a opção de fazer pelo períneo, uma técnica que a gente não usa. É favorável quando o paciente é mais obeso, né? Que você tem um acesso direto à próstata. A inconveniência é que dificulta a linfadenectomia, que a gente, como parte da cirurgia, faz a linfadenectomia pélvica para acessar o estado dos linfonodos pélvicos. É um tipo de estadiamento cirúrgico. E aqui a aberta convencional, que é essa aqui, uma incisão infumbilical. O paciente fica assim, decúbito dorsal, um pouco fletido, né? A incisão é essa, aqui está a genitália, a cabeça está para cá. Só para mostrar a visão, a gente vê a bexiga, a próstata está atrás do púbis, é um acesso difícil. É por isso que a cirurgia minimamente invasiva traz vantagem, porque a gente não tem essa dificuldade de acesso, que a uretra dissecada, essa visão assim não é tão boa, aqui ficou muito bom. Né? Passando aqui um mix, tem uma pinça atrás da uretra. Então aqui é a uretra, aqui está a próstata. Né? Já seccionou aqui a uretra e a próstata subiu. Né? Aqui a próstata, a uretra, os nervos, o plano correto de secção para não vir muito atrás, para não lesar o nervo, ir mais perto da próstata. Aqui retirando a próstata e as vesículas seminais, né? A próstata que ninguém sabe como é que é, nem sabe onde fica. Então aqui esse é o aspecto: próstata, vesículas seminais e canais deferentes. Foto do espécime ali, aqui é a uretra, o coto uretral, né? Então imagine, se a anatomia é essa aqui, deixa eu voltar. Uma figura aqui mais esquemática. Quando a gente retira a próstata, fica uma área de solução de continuidade, não tem aqui. Então a gente tem que fazer uma emenda, uma anastomose do coto da uretra com o colo da bexiga, porque a próstata que estava no meio com a sua uretra prostática saiu. Aqui, aquela última foto é o preparo para essa anastomose na cirurgia aberta, que é feita assim, ó, com pontos separados. Então a anastomose é um pouco mais precária. Na laparoscopia, na robótica, a gente faz essa anastomose com sutura contínua. O fechamento é mais hermético, você consegue preservar mais a uretra.
O aspecto final pós-operatório é a incisão, um dreno, né? A robótica, laparoscópica, na verdade, né? Como eu falei, foi Schuller o primeiro a fazer nos Estados Unidos, mas levou muito tempo, 9 horas, tinha uma série de poucos pacientes, ficava muito difícil, ninguém foi tentar reproduzir isso aí. Então essa técnica foi feita e ficou por aí, ninguém tentou fazer. Mas depois, aí Guilherme e Valencia em 98, reportaram 260 casos e baixaram o tempo bastante para a primeira metade era quase 3 horas e pouco, depois caiu para 2 horas. Como é a técnica, é aquela mesma posição, a gente passa esses portais, ó, aqui vai entrar a câmera, aqui é a mão do cirurgião, a mão direita, a mão esquerda do cirurgião com as pinças e aqui os auxiliares. Né? Entra, disseca o espaço, é transperitoneal, disseca o peritônio, né? Aqui, ó. Entra pela peritônio, abaixa aqui o peritônio e entra na face anterior da bexiga. Então aqui vai estar a bexiga e lá na frente a próstata. Aqui, ó, bexiga, próstata. Essa cirurgia que a gente faz por vídeo. Aqui o colo da bexiga, a próstata está aqui. Aqui aparecendo os canais deferentes, as vesículas seminais. Figura esquemática, e lá seccionou a uretra. Então aqui já tinha seccionado o colo da bexiga, aqui seccionou a uretra e tira a próstata toda. Fica assim um corto da uretra, o corto da uretra com o colo da bexiga, e aí a gente faz uma anastomose. Isso aqui era um vídeo mostrando a anastomose. Será que passa? Será que roda aqui? Aqui é uma anastomose aí, ó. Pra vocês terem uma ideia de como é que é feito. Se tiver muito enfadão e muito técnico, vocês falam, tá? Se tiver dúvida também. Porque é uma das etapas assim mais desafiantes na cirurgia, que é a confecção de uma sutura intracorpórea, né? Essa é a laparoscópica. A vantagem do robô é que a pinça faz assim. Essa não, essa é uma pinça dura, é laparoscópica mesmo. Procurando aqui o colo da bexiga. Peguei aqui o colo da bexiga com porta-agulha. A velocidade está um pouquinho aumentada aí, mas é uma etapa que a gente leva uns 15 minutinhos para fazer. Aqui o colo da bexiga, passando o ponto. Esse fio é um fio farpado, fio barbado. Ele tem a capacidade de reter o tecido e eventualmente até a gente pode deixar sem dar ponto, sem amarrar o nó, mas a gente acaba amarrando sim. Ou seja, é um fio que tem 2 agulhas, uma em cada extremidade. É o mesmo fio. Então passou um fio da agulha fora para dentro no colo da bexiga, vai passar o outro fio de fora para dentro também no colo da bexiga. Olha lá. Já tem um fio. Isso aqui é o colo da bexiga onde estava inserida a próstata. Não tem mais próstata, já saiu a próstata. Agora vai passar lá no coto da uretra, esse ponto. Um fio para cada lado e depois vai puxando e passando. Aqui vai passar a sonda para ver exatamente onde está o coto da uretra. Então a intenção aqui é levar vocês um pouco para dentro da cirurgia, que é uma coisa às vezes inacessível e assim a gente fica só imaginando. Olha lá, o coto da uretra, a sonda. Passou o ponto ali, saiu a agulha. Esses pontos iniciais a gente está passando em detalhe, depois isso vai ser adiantado aí. Então esse ponto tinha passado
fora dentro da bexiga, dentro fora na uretra. O outro vai ser a mesma coisa. E aí já vai estar quase confeccionada a parte posterior da anastomose. Vamos lá, vem com a sonda de novo. Passou a agulha. De novo aqui. E de novo na bexiga, assim sucessivamente até concluir a anastomose. Fora dentro da bexiga. Vamos passar de novo na uretra. Agora a gente vai puxar o fio, vai ficar mais claro o que é que está acontecendo para vocês, ó. A bexiga encostou lá na uretra, travou aí agora. Voltou para o início, deixa eu ver. Bem, só para ilustrar, pessoal. Vamos lá pro... O espécime aí, a próstata das vesículas seminais, daquela própria cirurgia ali. E os custos, né, da cirurgia, isso aqui em dólar, né? Você vê que a robótica ainda tem um custo muito alto, quase que o dobro, né? A vantagem da robótica até hoje é a menor convalescência, menos tempo de internação, menos tempo de sonda, recuperação mais precoce. Talvez isso aí suplante o custo, né? É uma coisa que a gente ainda está por ver. Aqui, como é que é a robótica, como é que a gente tinha falado, a gente fica nessa plataforma aqui, que a gente chama de console do cirurgião, e aqui o robô com as pinças, e o auxiliar e a instrumentadora estão lá no lado. A gente põe a cabeça ali dentro e você tem uma visão 3D. Se você tira a cabeça, o robô não mexe, né? E aí são 4 braços, um para segurar a ótica e 3 instrumentais. A gente controla todos eles, inclusive a ótica. O cirurgião controla a ótica e os braços, inclusive o terceiro braço, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?
Bom, antes de vocês perguntarem alguma coisa, Heleno, a gente aqui está com residentes do PMF e tem um médico aqui que também quer aprender um pouquinho com você. Quer dizer, na verdade, eles estão lá nos módulos e quais seriam os exames que eles deveriam pedir para rastreio de uma possibilidade de um homem com câncer de próstata? Eu acho que eu tenho essa dúvida e também eles teriam. Eu vejo na literatura atual, eu não leio só, você sabe que eu sou urologista, né? Eu vejo isso com muita prática, que parece que o PSA vem caindo um pouco, não sei. Esse negócio de, pede um PSA ali, PSA total, ou faz ultrassom direto. Então essa dúvida, eu como neurologista eu tenho, não sei se eles têm também. Então, eu não sei se você, lógico que você vai poder tirar essa dúvida da gente, mas vamos pensar numa juventude, são todos jovens, e queriam saber de você o que eles poderiam ajudar lá no posto de saúde, lá nos módulos de família, para rastrear um paciente com a possibilidade de câncer de próstata. Foi excelente a pergunta, Jefferson. É bom porque esclarece um aspecto prático e assim bem às vezes controverso. O rastreio hoje é PSA e toque mesmo, tá? Vocês não fazem toque, não vão fazer toque, né? Então para vocês vai ser o PSA. E o PSA é PSA total basicamente. O PSA livre é para ele tirar dúvida, né? E a gente faz uma correlação. Quando o PSA total normal para todas as faixas etárias é 4. Na faixa etária até os 60 anos, até 2,5. Então, o PSA total estiver alterado, a gente às vezes quer extrair mais informação daquele PSA. Por que esse PSA está alterado? Como eu falei, esse é um exame que é órgão específico, ele não é doença específica. Então, o PSA pode estar alterado no câncer da próstata, pode estar alterado na prostatite e pode estar alterado no aumento prostático benigno. Então, o PSA maior que 10 é muito sugestivo de câncer. PSA entre 4 e 10 é uma zona cinzenta, pode estar elevado por várias causas. Como eu falei, inflamação, que é a prostatite, ou aumento benigno. Então, para tentar elucidar isso apenas com a dosagem do PSA, a gente tenta correlacionar o PSA total com a sua fração livre. E essa correlação é feita dividindo o PSA livre pelo PSA total. E aí a gente vai ter um percentual. Quando esse percentual está acima de 21% ou 25%, dependendo do laboratório, ele sugere que a elevação do PSA se dá por alguma condição benigna. Quando essa relação é menor do que 21, é sugestivo de que a elevação do PSA se dá por alguma condição maligna. Aí a gente vai precisar de mais exames, né? Portanto, assim, o PSA total sempre, o PSA livre eventualmente. O que a gente faz na prática é pedir o PSA total livre para todo mundo. E aí o que acontece? A correlação já vem feita, o laboratório já faz a correlação. E o paciente fica olhando aquilo ali, vendo, minha correlação está alterada, o que aconteceu? Se o seu PSA total for normal, não me interessa nem o PSA livre, nem consequentemente a relação PSA livre e PSA total. Entendeu? Ou seja, essa correlação só é útil quando o PSA total está fora do normal. Outra coisa, outro exame que a gente pode usar para avaliação inicial, nem é para rastreio do câncer da próstata, é o ultrassom. E que ultrassom a gente faz? O ultrassom é para avaliar aumento benigno, resíduo pós-miccional, ver o rim, né, surpreender às vezes um tumor renal incidental. E qual é o exame de ultrassom que a gente faz? A gente faz ultrassom da próstata via abdominal, ponto, e ultrassom dos rins e vias urinárias. O ultrassom transretal a gente só faz quando é para orientar a biópsia. É um exame invasivo e inconveniente que não deve ser feito apenas para um exame. Então não precisa fazer ultrassom transretal. Ultrassom só transabdominal, para avaliar a próstata, né? A não ser que vai guiar a biópsia, é outra coisa. E aí, com esse rastreio, quais são as indicações de biópsia? As indicações de biópsia são PSA alterado, que vai ser PSA maior que 4 ou maior que 2,5 se o paciente tiver 50, 60 anos, né? E um toque alterado. Com essas alterações a gente indica a biópsia. Atualmente, a biópsia é uma coisa que é feita de maneira randômica, ou seja, é feita aleatoriamente, né? A gente divide a próstata em algumas zonas e faz ápice, parte média e base direita e esquerda e colhe vários fragmentos. Quando a biópsia vem negativa, ela às vezes pode ter perdido um foco de câncer que estava ali, porque biopsiou numa área que não tem câncer, né?
A biópsia diz muito mais quando ela é positiva do que quando é negativa. Então, se o PSA é muito alto, fez uma biópsia negativa, às vezes você fica na dúvida, às vezes tem que rebiopsiar. E hoje a gente tem um instrumento que ajuda a dirimir essa dúvida. Que instrumento é esse? É a ressonância multiparamétrica da próstata, porque ela faz uma avaliação funcional da próstata e mostra alguma área com a anatomia e a função anômala. Então essa área pode ser suspeita para câncer. Tem uma classificação, que é a classificação PIRADS, vai de 1 a 5. A lesão que tem um aspecto PIRADS 4 ou 5, ela pode ser câncer em 80% dos casos. E aí essa área é mais suspeita, a gente pode focar a biópsia nessa região. Então, hoje em dia, quando a gente vai biopsiar doente, o que é que motiva a gente a fazer uma biópsia? Ou um PSA alterado ou um toque alterado. Mas se a gente for fazer a biópsia, daí a gente pede uma ressonância antes, para ver qual é a área que deve ser biopsiada com mais afinco, entendeu? Não, a outra não se presta muito para avaliar câncer da próstata. A outra é para avaliar aumento benigno mesmo, entendeu? Vocês não precisam fazer toque. Faz o PSA, se estiver alterado, manda para o urologista. Como eu falei, o ultrassom não vai ajudar nessa elucidação. É melhor mandar para o urologista. Se tiver dúvida com base no ultrassom, manda para o urologista. Não com base no ultrassom, não, com base no PSA. Falando em câncer de próstata. Câncer da próstata, o ultrassom não ajuda muito. Mas o ultrassom ajuda a avaliar aumento benigno, ajuda a avaliar uma disfunção miccional, ajuda a avaliar um câncer de rim cálculo. Então o ultrassom a gente sempre pede. Mas para câncer da próstata mesmo, vai ser o PSA, entendeu? Mas vai ter que fazer ultrassom. Se tiver alterado a próstata aumentada, você vai mandar. Mas aí não é para avaliar câncer, é para avaliar um aumento benigno. Entendeu? Sim. Não, você pode fazer. Se ele tiver queixas objetivas, sintoma do trato urinário inferior e está desconfortável, você pode fazer o alfa-bloqueador. Se não melhorar, daí ele vai no urologista. Porque, como eu falei, o aumento prostático é muito incidente, sobretudo a partir dos 30 anos. Metade das pessoas que têm aumento prostático vão ter sintomas, metade não vão ter queixa nenhuma. Quem não tem queixa não tem que fazer nada. E se você quiser saber se o doente está urinando mal, não adianta perguntar se está urinando bem. Porque todos vão dizer que estão urinando bem, porque os sintomas se instalam de maneira lenta, insidiosa, e se adaptam. O paciente acha que é normal, entendeu? Então se perguntar, está urinando bem? Não está bem até demais, estou urinando toda hora. Não está bem, entendeu? Eles falam isso. Então você tem que às vezes fazer um interrogatório sistemático. Como é que está a força do jato? Acorda à noite para urinar, entendeu? É isso. Porque se perguntar está urinando bem, todos vão dizer, porque se adaptaram a urinar mal, entendeu? É isso, pode ser um alfa-bloqueador, né? Agora o alfa-bloqueador na população mais idosa faz hipotensão postural, tem que ser introduzido com cuidado, entendeu? Mas o que é que a gente faz? Se a próstata é maior que 40 gramas, você pode fazer um alfa-bloqueador junto com o inibidor da 5-alfa-redutase. O inibidor da 5-alfa-redutase você vai ter no mercado dutasterida e finasterida. Essas são drogas que têm o potencial de diminuir o tamanho da próstata. O alfa-bloqueador não, ele vai só relaxar o colo e facilitar o fluxo. Ou seja, o alfa-bloqueador não vai mudar a história natural da doença, a próstata vai continuar aumentando. O inibidor 5-alfa-redutase tem potencial de diminuir a próstata, então pode mudar a história natural da doença, pode estacionar ou até eventualmente regredir o aumento benigno. Só que o inibidor da 5-alfa-redutase leva tempo para fazer efeito, leva meses para ter efeito, e pode dar efeitos como impotência sexual, diminuição da libido, que são indesejáveis. O inibidor da 5-alfa-redutase, que é tansulosina, doxazosina, dá hipotensão postural, tem início de ação rápido, em dias já está fazendo efeito. A tansulosina pode dar ejaculação retrógrada, o paciente pode se queixar de diminuição da ejaculação, mas uma coisa, se você suspender a droga, ele volta a ejacular, né? E geralmente falo para o paciente, poxa, você melhorou muito com o remédio, como é que você está? Quantas vezes você ejacula por dia? Quantas vezes você urina? Você quer ter o quê? Não dá para ter tudo, ele vai avaliar o que é que ele faz, entendeu? Então é isso. Geralmente, se a próstata é até 40 gramas, você pode fazer só o alfa-bloqueador.
Maior que 40 gramas é alfa-bloqueador mais inibidor da 5-alfa-redutase. O inibidor do tasterida. É inibidor da 5-alfa-redutase. Tem o potencial de diminuir o tamanho da próstata, mas vai levar meses para ter esse efeito. E outra coisa, tanto a finasterida quanto a dutasterida, ou seja, qualquer inibidor da 5-alfa-redutase, ele diminui de maneira artificial o PSA. Se o paciente está usando esse remédio cronicamente, o PSA dele cai pela metade. Aí você pega um paciente que está com PSA de 2, usando finasterida, o PSA real dele seria 4. Você vai achar que 2 é um PSA normal, mas ele está com PSA de 4. É um PSA que chama atenção. Então você tem que ficar atento. Você está usando o inibidor de 5-alfa-redutase e o PSA está baixo demais, né? Não, às vezes não é tão baixo, entendeu? É isso. Não, isso é para longo prazo. Meu paciente às vezes pergunta para mim, precisa usar isso para sempre? Eu falo, não, só até morrer. Vai ter que usar para sempre, se você opta pelo remédio, entendeu? E aí, quando você combina os dois, tem a desvantagem. O paciente vai ficar sem ejaculação, às vezes vai ficar sem libido. Ou seja, para próstatas muito grandes, você faz os dois. Para próstatas pequenas e sintomáticas, faz só o alfa-bloqueador. Só a tansulosina ou a doxazosina. Qual é a diferença da doxazosina para a tansulosina? Um é mais seletivo que o outro. A tansulosina é mais seletiva, dá menos hipotensão postural. Mas a tansulosina dá mais ejaculação retrógrada. Entendeu? Oi? Pode dar. Isso tem mais, às vezes, com anticolinérgico, com remédio para incontinência. Retemic. Esses anticolinérgicos têm mais constipação. Alguma coisa? Esclareci? Deu para esclarecer? É a associação com os sintomas. Metade dos homens que têm próstata aumentada vão ter sintomas. Esses vão demandar tratamento. Você vai tratar, alguns vão melhorar, outros não. Os que não melhoram com tratamento clínico vão para a cirurgia. Os que melhoram com tratamento clínico ficam em tratamento clínico. E os que têm próstata aumentada e não têm sintomas, ou estão satisfeitos com o seu padrão miccional, não tem que fazer nada, só acompanhar, só seguir. Em termos de próstata e ultrassom é isso. Então, olha, no ultrassom é normal ter próstata heterogênea, isso não é nada, toda a próstata é heterogênea. A próstata aumentada é heterogênea, normal. Próstata com calcificação. Próstata com calcificação denota um processo inflamatório crônico. O paciente pode ter tido prostatite. Ou seja, a calcificação prostática não diz nada, só diz que talvez ele tenha tido prostatite no passado, que é comum, prostatite crônica. Então não tem um dado do ultrassom que motive você a biopsiar o doente. Por isso que o que indica a biópsia é PSA alterado, toque alterado. O ultrassom não é para avaliar câncer, é para avaliar aumento benigno. E aí você pode falar, mas por que faz ultrassom então para orientar a biópsia? Porque você quer biopsiar naquelas zonas, ó, base, ápice. Então o ultrassom para orientar a biópsia é para isso. O que pode orientar melhor a biópsia é a ressonância, que mostra uma área suspeita de câncer. Tem uma ressonância por fusão, que eles usam um software e faz a fusão da imagem do ultrassom com a ressonância e biopsia naquela área. Aqui em Niterói, acho que não faz biópsia por fusão, só no Rio. E o que eles fazem é fusão cognitiva. O que é fusão cognitiva? O radiologista olha a ressonância, vê a área que está lá na ressonância suspeita e vai lá e biopsia aquela área. É uma fusão cognitiva que eles dizem. Entendeu? Então, todo paciente que eu vou biopsiar, hoje eu faço ressonância antes. E aí, quando a ressonância tem alteração, eu peço, leva essa ressonância no dia da biópsia, mostra para o radiologista, para ele focar naquela área suspeita. Vai fazer todas as áreas que faz, ápice, base, esquerda e direita, e vai focar mais na área suspeita. Eu não sei se eu entendi o seu conteúdo, mas é porque os médicos de família, como a gente sabe, eles são um clínico em geral. Então eu acho que a preocupação que eles têm é quando um doente com uma queixa urológica de um provável câncer de próstata, que eu entendi o que você colocou, seria na verdade fazer uma dosagem de PCA total. E o PCA total é que vai balizar se a consulta vai para o urologista ou não. E eles não ficarem preocupados, não estou falando que eles fazem por mal, mas de repente eles gostariam de pedir um ultrassom ou uma ressonância antes de chegar no urologista,
Mas eu entendo, pelo que você colocou, que a melhor conduta seria o PSA total. E o PSA total vai depender do parecer direto para o urologista decidir qual e outro exame complementar. Foi isso que eu entendi? Precisamente isso aí. É isso falando em termos de câncer, né? Entendeu? Porque, às vezes, em relação, estou falando com a neurologia, o doente chega lá com a dor de cabeça e tal, não, vou pedir uma ressonância para quando só for o neurologista já levar a ressonância. Então é isso que ele está falando. Não é que vocês estão atrapalhando, não, a questão não é atrapalhar, a questão é a conduta e os protocolos. Chegou o doente com uma queixa urológica, ou vocês estão rastreando, o único exame que ele colocou como plausível é a dosagem do PSA total. Esse PSA total vai definir se vocês vão pedir um parecer à urologia ou não, ponto parágrafo. É isso que eu entendi? Eu acho que o exame, quanto mais complexo e mais invasivo, melhor deixar para o especialista. Então não precisa pedir nem biópsia nem ressonância, deixa a critério do especialista. E outra questão, rastreamento. O rastreamento deve se iniciar aos 50 anos para a população geral, 45 para quem tem fator de risco. Um fator de risco que a literatura americana levanta, que eu não falei, é negro. Diz que a incidência no negro é maior. Mas para a gente aqui, a gente é miscigenado, né? É difícil definir isso. Sim, e outro... Pode falar. Câncer da próstata. E outra questão, o rastreamento se inicia aos 45 ou 50 anos, vai depender do fator de risco, e vai até quando? Vocês sabem até quando a gente deve rastrear o paciente? Depois de 80 anos em diante, 78, 80 anos, se o paciente não tem queixa objetiva, não deve fazer nem PSA nem toque. Por quê? Porque a incidência do câncer da próstata aumenta com o aumento da idade. E aos 78 anos, a literatura mostra que em séries de biópsia de paciente de necrópsia, o paciente faleceu por qualquer causa, foi biopsiando, todo mundo. 75% dos pacientes aos 80 anos, 75% tem algum foco de câncer na próstata. Então, quase todos vão ter câncer na próstata a essa idade. Só que o câncer da próstata é um câncer indolente, ele evolui lentamente. E a pessoa com 80 anos vai ter outras comorbidades, às vezes vai ter um câncer da próstata que não é clinicamente significativo, vai ficar ali estacionado. Então, você fazer biópsia rastreio nessa idade, você vai fazer um diagnóstico que vai causar mais ansiedade, vai demandar tratamentos e abordagens que vão ser mais deletérias do que a própria doença. Então, a partir dos 80, se não tem queixa objetiva, não precisa fazer. Porque o rastreio é para pessoas assintomáticas, então um paciente no consultório com 80 anos, eu não biopsio, eu não faço nada. E o pior é que às vezes o cara já vem com um PSA alto que alguém pediu. Aí fica uma situação, aí você faz uma biópsia, vê um câncer lá, Gleason 3, ou Gleason 6, desculpe, que é a classificação, não mostrei o score de Gleason, é um score que avalia o grau de agressividade da célula tumoral. Ele vai na prática de 6 a 10, sendo 6 o menos agressivo, 10 o mais agressivo. Gleason 6 hoje é uma doença que a gente questiona se for um percentual muito pouco de câncer de Gleason 6, a gente pode fazer uma vigilância ativa apenas do paciente, não precisa necessariamente tratar, só acompanhar. Sobretudo nos mais idosos. Por que isso? Porque ele vai sofrer mais do tratamento do que da doença. Então é por isso que a gente, aos 80 anos, para de fazer rastreio. Não, pode fazer. Se o paciente não tiver um fator de risco importante, você pode fazer. Como eu estava falando, esses inibidores da alfa-5 redutase, geralmente em monoterapia a gente não usa, né? Geralmente é com alfa-bloqueador. Porque, como eu falei, eles levam tempo para fazer efeito. E o inibidor da 5-alfa redutase são a dutasterida e a finasterida. Eles atuam diminuindo o volume da próstata. Para ter uma diminuição de volume efetivo, vão demandar 3 a 6 meses de uso contínuo. Então o paciente não vai ter efeito rápido desse remédio. O que dá efeito mais rápido e trata o sintoma mais rápido é o alfa-bloqueador. O alfa-bloqueador está tomando em poucos dias, ele sente já melhora. Só que o alfa-bloqueador tem esse inconveniente de causar hipotensão postural. Se o paciente não for muito idoso e já estiver usando vários antihipertensivos, você pode fazer.
Vou fazer uma pergunta, Helena. Uma pergunta prática, mas não sei se tem uma resposta objetiva. Você desculpe. Eu vejo as mulheres com uma certa dificuldade, às vezes, de abordar um paciente urológico. Tá. Eu vejo as meninas, as mulheres, as médicas abordarem, e às vezes os pacientes têm uma certa vergonha de abordar alguns aspectos urológicos dele por machismo, por alguma coisa. Quer dizer, eu entendi que não tem mistério. Se está nessa faixa etária, elas podem pedir o PSA total sem ter nenhum envolvimento afetivo com esses pacientes. Mas eu não sei se eu estou... Não, eu sei. Então queria ver se você tem alguma dica para isso, ou se não existe, né? Não tem como. Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. Eu entendi a pergunta. Não tem muito jeito, não. Tem que perguntar mesmo, né? E às vezes a situação é incômoda e vem um casal e o homem nem fala. Ele está tão constrangido que é a mulher que fala. Até com a gente, o urologista homem, né? E às vezes o paciente vem assim para... A coisa é deixar o paciente à vontade, deixar ele se expressar, evitar pergunta fechada, evitar falar mais, né? Porque às vezes ele vem, vem fazer um check-up, aí vai conversando. No final da consulta é que ele fala o real objetivo da consulta. Mas também andei falhando. Então, deixa ele à vontade, evita pergunta fechada, deixa ele falar. A maioria vai falar, às vezes não na primeira consulta, às vezes na segunda, entendeu? E uma pergunta que você fez, eu acho que eu não entendi direito a pergunta anterior. Acho que você quis perguntar assim: quando a gente deve fazer uma medicação para o aumento benigno com sintoma obstrutivo? É isso a pergunta, né? Essa é uma pergunta difícil. A gente tem um questionário chamado de PSS, que é o Score de Sintomas, que são várias questões para tentar avaliar como aquilo está afetando o paciente. E é difícil de aplicar esse questionário. O nosso paciente tem um nível socioeconômico que não consegue entender direito, porque o questionário, na verdade, é auto-aplicado. Você dá para ele, ele tem que responder. Se você ficar explicando item por item, vai ter um viés ali. Então é difícil. Então é uma arma que não tem muita aplicabilidade clínica, mas em estudo, né? Para tentar comparar os pacientes e comparar o resultado dos tratamentos. Mas tem uma pergunta que às vezes resume esse questionário, que é assim: você está satisfeito com o seu padrão miccional atual? Se você tivesse que urinar assim, do jeito que você está urinando hoje, para o resto da sua vida, você ia ficar satisfeito? Essa é a pergunta. O paciente que te dizer não, ele vai precisar de remédio. Porque a maioria, como eu falei, você vai pegar um paciente de 40, 50 anos, ele já tem sintomas, só que ele está adaptado. Acorda à noite uma vez, acorda 4 vezes, não dorme. Esse está muito incomodado, entendeu? Então ele vai acabar te falando, né? Tem que perguntar. Essa pergunta que eu faço para resumir é essa: do jeito que você urina hoje, você está satisfeito? Se você tivesse que urinar assim para a vida toda, você ia ficar feliz? Quando ele falar que não, aí você tem que fazer alguma intervenção. Primeiro remédio, não funcionou o remédio, cirurgia. Isso falando em aumento benigno. Eu acho que você vai fazer urologia, porque eu nunca vi você tão ativo. Desde o início da residência, eu fiquei feliz agora, Vinícius, porque eu nunca vi você tão ativo nas nossas aulas como você ficou desperto em urologia. Desculpa a brincadeira, mas eu gostei de você hoje. Pode falar. Urina muitas vezes durante o dia. Isso. É basicamente isso. Você faz um interrogatório sistemático dessa forma. Esses sintomas todos são algo inespecíficos. A gente costuma dizer, tem uma frase de um urologista famoso inglês, chama Blake, que diz: a bexiga é uma testemunha não confiável. Por quê? Porque ela tem a mesma manifestação clínica para causas diversas. Às vezes o doente não está obstruído, mas tem sintomas semelhantes ao do paciente que está obstruído. Era só uma bexiga hiperativa, era só uma infecção. Então, tem muitos sintomas, que a gente chama de sintomas urinários. Tem 2 classes de sintomas, que a gente chamava de sintoma urinário irritativo e sintoma urinário obstrutivo. Hoje a gente chama de sintoma de armazenamento e sintoma de esvaziamento. O que é sintoma de armazenamento? É o sintoma que o paciente experimenta quando ele está enchendo a bexiga.
E o sintoma de esvaziamento é o sintoma que ele experimenta quando ele está urinando, quando está esvaziando a bexiga. Então, jato fraco é um sintoma de esvaziamento, né? Ardência para urinar é um sintoma de esvaziamento. Urgência para urinar é um sintoma de armazenamento. Então, esses sintomas, a gente tentou classificar assim para tentar definir a causa, mas causas diversas têm esses mesmos sintomas. E tem 2 sintomas, basicamente, que se correlacionam com a obstrução. É hesitância. O que é hesitância? Ou hesitação miccional. É o paciente que chega no vaso já para urinar e não sai, fica esperando. Daí inicia o jato. Hesitação. E gotejamento pós-miccional, que não é classificado nem como sintoma de armazenamento nem de esvaziamento, é um sintoma pós-miccional. Esses 2 se correlacionam mais com o sintoma obstrutivo. Entendeu? Isso é controverso, não tem nada, é controverso. Andar de bicicleta, nada disso está comprovado, não. Não que vá dar uma alteração significativa no PSA a ponto de confundir com câncer. A rigor não precisa não, mas eu falo para o paciente fazer ou falar que fez, porque senão o laboratório eles não quer colher. Eu falo isso para o paciente, olha, diz que você fez, senão não vai colher. Ou então faz, eu falo, às vezes é mais fácil falar isso. Porque já é uma cultura, mas isso não tem comprovação científica não. E eu não ia poder fazer o exame. 3 dias eu não aguento, né, gente? 3 dias é demais, né, louca? E aí, Vinícius, foi meu novo residente de urologia. O que mais? Vamos lá. Hã? Tudo bem, gente? Então... Vocês viram meu e-mail, se precisar qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Jefferson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Desculpa o atraso. Quero agradecer muito, doutor Heleno. Foi muito esclarecedor, aprendi bastante. Acho que foi uma ótima aula e tirou nossas dúvidas urológicas, né, Vinícius? Achei que foi muito proveitoso. Vou fazer esse convite para ele novamente. Vou dar um tempo para ele dessa abstinência para ver se ele também digere. De outras coisas, bexiga hiperativa, de aumento prostático benigno. Então não terá, não é isso? Então, o doutor Heleno está aberto. Eu quero agradecer muito a participação dele e a disponibilidade dele ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado a vocês novamente. Boa tarde para todo mundo.